Continuamos agora o segundo bloco do nosso bate-papo com o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Ademir Baleiro Molina, ainda falando sobre a estrutura da Secretaria de Esporte. O Ademir nos contava no primeiro bloco que fez uma reestruturação, um remanejamento do pessoal, algumas pessoas que estavam subaproveitadas na Secretaria e até algumas praças também que estavam subaproveitadas. Ademir, você estuda atualmente gestão pública na Universidade Aberta do Brasil, na UAB, aqui em Jales, um patrimônio da nossa cidade, apesar de bastante recente. Então, vou te fazer uma pergunta direta sobre esse assunto. Tem te ajudado o que você aprendeu, o que você está aprendendo lá na UAB? Tem te ajudado nessa administração aí, apesar da sua experiência? Olha, Carioca, eu passei também pela FATEC, né? E é claro que lá era um curso, vamos dizer assim, do agroturismo, né? Agropecuária, da agricultura, mas dentro da FATEC eu pude também aprender muitas coisas, inclusive me lembro muito aqui do nosso inesquecível, saudoso professor Luiz Floriano, que era realmente um mestre para passar as coisas para a gente, e aprendi muito em teoria da administração, né? Tem tudo a ver também para que você possa desempenhar aí uma função de administrador dentro de uma secretaria aí, no caso eu, Esporte, Cultura e Turismo. E eu tenho dito para todos que Deus tem me abençoado muito. Uma das coisas foi esse curso, né? Eu me lembro que na primeira oportunidade eu prestei o vestibular e não consegui passar, você passou, né? Então você se formou primeiro do que eu, você era da sexta turma antes, e eu sou da sétima turma que está em atividade. Só para você ter uma ideia, nós terminamos aí há coisa de 30 dias, contabilidade pública, orçamento público. Veio bem a calhar, então. Então, tem tudo a ver aí e tem me ajudado muito, né? O marketing público tem realmente me ajudado muito e é de grande importância para a gente, viu, o Carioca? Já que você está falando nesse ponto, como é que está a situação dos convênios? Inclusive, eu já perguntei para o doutor Pedro Calado sobre isso, convênios parados, convênios represados, convênios em andamento. Tem convênios parados na Secretaria também? Sim, nós temos, através do Ministério do Esporte, são 5 convênios que infelizmente estão parados e a população tem cobrado. Assim que nós entramos junto à Secretaria, a primeira coisa foi fazer um levantamento junto ao setor de convênio, onde colocaram todas as informações e agora nós estamos aí no contato. Por exemplo, o estádio municipal e o ginásio municipal de esportes Dr. Valdemar Lopes Serraz, você que já foi vizinho ali, você deve ter percebido que tem uma placa pendurada ali há mais de 6 anos. É um convênio com o Ministério do Esporte, execução de modernização daquelas praças, e a empresa iniciou o serviço e abandonou. A prefeitura entrou na justiça o ano passado, 2014, a justiça deliberou novamente a execução de serviço e, de repente, o empreiteiro que lá atrás colocou um preço e não quer mais fazer o serviço porque as coisas aumentaram e agora não quer mais esse preço. E não há interesse dele. Inclusive, esta semana, inclusive, falamos pessoalmente com ele no gabinete do prefeito para que ele possa retomar aí essas reformas, já que o estádio municipal, nós temos que ter ele como um cartão postal da cidade. E hoje, infelizmente, as condições lá tá muito ruim, precária. Na verdade é um problema, né? Não um cartão postal, atualmente é um problema. É um grande problema. Um elefante problema. branco. Com certeza. Para você ter uma ideia, nós poderíamos estar disputando aí um campeonato de seleções de ligas este ano, junto à Federação Paulista de Futebol, que dá todas as condições para uma equipe, por exemplo, transporte, alimentação, viagem, hotel, bem, tudo. Nós não temos um estádio para mandar um tipo desse jogo que a federação exige, né? Vestiário, os alambrados nossos, praticamente algum local não existe devido à construção do ESF que tem ali, aquela academia que foi feita, tem aquela arquibancada
com estrutura metálica de madeira, que nós temos que tomar uma decisão urgente em relação àquilo lá. Então é preocupante. Em relação a este convênio, Ministério do Esporte, nós já estamos em cima. Existem algumas pendências junto ao engenheiro que fez o projeto e também o empreiteiro, sabendo que nós já conversamos com ele nesta semana. Nós temos também outra obra, que é a quadra da Escola Lola, ali no Jaquibê. É uma implantação e modernização de uma infraestrutura para um esporte recreativo e de lazer, e esta obra está parada, pois falta regularizar a situação do muro de arrimo e outros, né? O que aconteceu? Quando foi feito o projeto, o engenheiro que fez o projeto não colocou o muro de arrimo. Quando a Caixa Econômica Federal foi fazer a vistoria, não estava lá construído um muro de arrimo. Isso custa R$110 mil. Como que a prefeitura vai fazer? A prefeitura este ano não tem orçamento. A Secretaria de Esporte não tem orçamento, não tem como colocar no orçamento. Então, a administração aí tá arrumando. Quem foi o engenheiro que fez esse projeto? Esqueceu o muro de arrimo. Olha, eu não sei exatamente dizer quem foi o engenheiro. Me parece que era uma empresa contratada para fazer esse tipo de serviço. E aí a obra fica parada? A obra fica parada. É claro que a população do Jaquibê está cobrando. Então, temos que terminar aí este evento. Vou dar uma pausinha. Continuando aqui os convênios, nós temos também uma pendência. São 2 campos de futebol, um no bairro Big Plaza e aquele campo de futebol ali do aeroporto, que na época o convênio era campo de futebol do aeroporto. E hoje já é denominado Praça Esportiva José Gatti, que é o campo do Pontal. Inclusive temos um convênio com o Clube Atlético Pontal, que toma ali, né, aquele recinto para fazer os seus jogos, eles cuidam, eles têm as suas responsabilidades. Só que também na obra não foi feito como projeto alambrado de fundo ali para segurar as bolas, né, no fundo do gol. Então este convênio também aquele alambrado um pouco mais alto. Sim, não foi aprovado devido a este alambrado. E nós temos também para aquele campo um convênio aí que vai colocar algumas estruturas necessárias, como algumas arquibancadas, alguma cobertura por ali, e há um projeto que está em análise ainda na Secretaria Estadual, no governo do Estado de São Paulo. Mas, primeiramente, nós temos que resolver aí o problema do alambrado deste campo, para que também possamos já estar aí trabalhando em cima de outro convênio que é do governo do Estado de São Paulo. Custo para a prefeitura isso, você tem ideia? Olha, está no convênio, o grande detalhe é que nós temos algumas documentações que deverão estar aí junto à Caixa Econômica Federal para que possamos terminar apenas o alambrado e, de repente, começar aí este projeto do governo do Estado de São Paulo. O campo, por exemplo, do Big Plaza, está faltando ali fazer as canaletas e o alambrado, que não foi feito para que a gente possa mandar a medição para a Caixa Econômica Federal, para que eles possam depois já partir aí para o plantio da grama e a construção dos vestiários. Também está parado, né? Está parado também. Nós temos aquela famosa quadra do Arapuã, né, que também visa a implantação e modernização para o esporte educacional. A Caixa deu uma ordem de serviço no dia 2 de julho de 2014. A Prefeitura também tem que fazer um muro de arrimo, né, antes do início da obra, para a Caixa poder também fazer aí a primeira medição. Infelizmente não foi feita, outra obra parada que a administração agora deve estar trabalhando em cima disso, para que possamos fazer lá um muro de arrimo e, é claro, depois o início das obras. Nós temos também 2 campos de futebol onde estão já sendo reformados, o campo Devanir Aldi Lima, que é o campo da FEPAS, e o campo do Paraíso.
Para quem passar lá por perto, vai ver que está acontecendo a reforma nos vestiários, tanto no campo da FEPASA quanto no campo do Paraíso. A Caixa deu a ordem de serviço no dia 2 de julho de 2014 e a empreiteira que ganhou lá a licitação já estão prestando serviço. O que eu disse agora é convênios com o Ministério do Esporte, ou seja, governo federal. E do governo estadual, nós temos então o campo de futebol Praça Esportiva José Gatti, quando citei com o projeto do governo federal. Inclusive, este projeto está em análise na Secretaria Estadual do Governo. Aliás, esse é o do campo da Vila União, que vai colocar lá o alambrado, vai ter reforma também do vestiário. O projeto está em análise. E também o campo do José Gatti, como eu disse, que está aí. Nós temos que resolver um problema para começar o outro. E o Centro Esportivo lá do São Lucas, que inclusive enviamos para o governo do estado, Secretaria de Esportes, um documento nesta semana, com a previsão já para liberar a obra no dia 17 de junho. Nós estamos firmando um convênio com o governo para a realização dos jogos regionais, e para que a gente possa firmar esse convênio, nós tivemos que mandar essa documentação. Nós estávamos junto à Secretaria de Obras, conversando com o Luizinho, que é chefe de gabinete, com o próprio Fabinho e também com o Dr. Manuel Dearo, e colocamos lá uma previsão para inauguração no dia 17 de junho. São obras que, algumas terminando, e a maioria, infelizmente, paradas aí por falta de documentação, né? E por falta, é claro, de organização. Esse ano nós temos dois eventos importantíssimos, né, Ademir Molina? Primeiro, o JORI, Jogos Regionais do Idoso, já houve até uma reunião preparatória para os Jogos, e temos também os Jogos Regionais. Ano passado, teve um evento muito elogiado, o evento foi muito elogiado quando realizado aqui em Jales. E agora, está preparado para também esses elogios? Você acha que vai ter que ter uma correria aí para poder resolver isso e corresponder à expectativa da população e dos atletas? Carioca, nós estamos preparados para tudo, né? No primeiro momento, já em outras administrações, eu pude, juntamente com outros secretários, outros chefes de gabinetes, estar realizando aí alguns jogos. São 25 anos dentro da prefeitura, são 23 anos... Já foi chefe de delegação? Sim, nós... O que é pior, ser chefe de delegação ou cuidar da comida do pessoal? Olha, eu acho que é cuidar da comida do pessoal, viu? Inclusive, só para se ter uma ideia, quando iniciei na prefeitura, eu até vacinei cachorro, não tenho vergonha de dizer isso, né? Capinei calçada, não tenho vergonha de dizer isso. E hoje, graças a Deus, nós estamos nesta responsabilidade aí. Agora, em relação aos Jogos do Idoso, nós temos uma grande notícia, que é importante para a gente, que estava previsto aí para a realização dos Jogos do Idoso do dia 22 ao dia 26 de abril. Nós recebemos um comunicado do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que foi adiado os Jogos em Jales neste período e foi transferido para o dia 12 de agosto. Será do dia 12 ao dia 18 de agosto. Então, no primeiro momento, nós teremos que realizar os Jogos do Idoso no mês de abril, e depois já começar a trabalhar aí para os Jogos Regionais, que é do dia 1º ao dia 11 de julho. Agora não. Agora nós vamos trabalhar primeiramente para os Jogos Regionais, que exige uma infraestrutura muito maior. De repente, teremos um prazo de 20 dias e começamos aí os Jogos do Idoso. Foi um comunicado muito importante, né? Haja vista aí que o tempo é muito curto, e para você fazer um grande evento, envolvendo aí mais de 2.000 atletas com idade acima de 60 anos, onde você tem que realmente trabalhar muito mais. Foi uma boa notícia e possamos aí ter um tempo maior para trabalhar, principalmente nas adequações das praças esportivas. Um vai ajudar no outro, quer dizer, o tempo que vocês prepararem os Jogos Regionais, vai, por exemplo, sobrar uma estrutura para os Jogos do Idoso? Vamos dizer, pintura, adequação das praças? Sim, como você falou? Adequações das praças esportivas, a gente fala adequação porque não é reforma. Alguém pode estar perguntando, vai uma reformar? Pintura, alguma coisa assim. Isso, uma pintura, um parafuso que não está lá, uma lâmpada queimada.
Então, isso, a Secretaria de Esporte, juntamente com a Prefeitura, nós já estamos trabalhando em cima disso. Só para você ter uma ideia, para que a gente possa realizar os Jogos do Idoso, nós temos que contratar uma empresa para instalação e para retirada do material hidráulico e elétrico. São chuveiros em cada banheiro, nós temos que colocar uma quantidade de chuveiros para o masculino e feminino, e nós temos que colocar à disposição todas as escolas do município de Jales. Se os Jogos do Idoso fosse realizado agora em abril, nós teríamos que contratar essa empresa para fazer o serviço para o Jore. Depois nós não podemos deixar o material, porque trata-se de fios, né? A energia elétrica, nós não podemos deixar aí esse material, por exemplo, nas escolas. Nós teríamos que ter o trabalho de retirar e no mês de junho tomar novamente este serviço para os Jogos Regionais. E com esta notícia nós vamos poder trabalhar com a montagem da infraestrutura dos alojamentos para os Jogos Regionais e depois já deixar eles instalados, porque nós teremos um pequeno intervalo muito pequeno e não vai precisar ir retirar. Então, isso é muito importante. A Prefeitura ganha dinheiro para isso? Com o governo do Estado vai mandar? Nós temos um convênio de R$400 mil para os Jogos Regionais e um convênio de R$310 mil para os Jogos do Idoso. Só que esses 310 mil, na realidade, não chega para o município, chega no valor só de 70 mil. Por quê? Porque no Jore, a alimentação dos atletas é de responsabilidade do governo do Estado. Nos jogos anteriores, era de responsabilidade do município colocar alimentação para todos os atletas. Agora, com essa mudança no plano de trabalho, 240 mil é de responsabilidade do governo, do Fundo Social, de estar contratando a empresa para dar alimentação aos atletas, e restam aí 70 mil para o município poder trabalhar. Só que a contrapartida é referente aos 310 mil. Que bom, que ótima notícia. Né? Ademir, e a formação de atletas, novos atletas, escolinhas, me parece que o município, me corrija se eu estiver errado, o município só tinha a escolinha que existia, era apenas a escolinha, uma escolinha que o Sérgio fazia, a escolinha que o Zé Bolacha fazia lá no estádio municipal. É certo isso? Temos formação de jovens atletas agora? É um grande problema dentro da Secretaria de Esportes. Nós sempre estamos dizendo isso, que nós temos dentro da Secretaria 2 professores de Educação Física, e agora está chegando o professor Is, que no momento não vai estar desempenhando a sua função, né, que seria aí o professor de Educação Física, porque ele também não tem o CREF, ou seja, não tem a carteirinha do Conselho Regional de Educação Física. Primeiramente, para você poder estar trabalhando com crianças, numa escolinha você tem que ter a formação de Educação Física. É um conselho que trabalha muito e, de repente, se chegarem em uma fiscalização, as escolinhas não tiverem o professor com o seu devido conselho, pode gerar multa para o município e também para o próprio professor. E, de repente, a Secretaria de Esportes não tem nenhum professor de Educação Física para trabalhar. Nós temos 2, só que não é o cargo de educador físico. Por exemplo, o Sérgio é professor de Educação Física e é diretor de divisão. Ele tem que coordenar as escolinhas. É claro que dentro desta coordenação, ele também acaba desenvolvendo aí as suas atividades, principalmente no futebol. E o professor Delcio José Miorini, ele exerce o cargo de chefe de setor, e nós tiramos ele de dentro de campo para que ele possa exercer aí a sua função dentro da secretaria na parte administrativa. E nós não temos nenhum professor de Educação Física para desenvolver as atividades. Para você ter uma ideia... Essas 2 escolinhas, então, foram desativadas? O que nós estamos fazendo? Nós temos 2 projetos dentro da cidade. Nós temos o projeto Grifitim, que é da Igreja Batista, comandada pelo Rubinho Duarte, que é servidor público, e pelo professor David, o mais conhecido Colchão, ele que é funcionário do projeto Grifitim. E nós temos a Pafuge, professor Tiago Caricatura. Assim que nós assumimos essa pasta, a primeira coisa foi reunir as 2 diretorias. Por quê?
como nós tínhamos que trazer o Délcio para dentro da secretaria, nós fizemos uma proposta para eles, para que eles possam também desenvolver a atividade de futebol. No primeiro momento, a minha ideia era a Pafug, como ela é uma entidade que já está há 18 anos dentro do município, ela comandar somente ou apenas o futsal. E o projeto Grifitim partir aí para o futebol. Mas não houve este acordo, as duas entidades, eles disseram que não era interesse, né? E neste momento nós já estamos aí 98% certo de que quem comandará a escolinha de futebol será o projeto Grifitim. Nós tomamos essa decisão porque existe um grupo de apoio por trás de tudo isso. E você sabe que o recurso da prefeitura nós não temos. Tem que contar com a comunidade. Nós temos que contar com a comunidade, com as parcerias, com empresas, autoridades. E isso é bem feito pela Pafug e bem feito pelo projeto Grifitim. Sem dúvida. Inclusive, nós temos um grande problema a ser resolvido. Inclusive, nós já colocamos a eles que nós temos um decreto, o prefeito tem falado muito que o nosso limite é a lei. E esse decreto, ele fala que para que a gente possa colocar à disposição de alguma entidade, nós temos que ter o convênio. E venceu o convênio da Pafug no ano passado, está ainda no sistema de renovação. Caso não há renovação, vai complicar ainda mais as coisas, porque é muito preocupante você colocar, por exemplo, as duas entidades confirmaram participação no Campeonato Paulista em todas as categorias. E no primeiro momento, para que a gente pudesse dar prioridade, baratear os custos, a gente até fez uma proposta de uma entidade entrar aí com tal categoria e a outra entidade entrar aí com outras categorias. Não aceitaram. As duas entidades entrou aí no Campeonato Paulista. Você imagina bem colocar 40 crianças dentro do 11 da prefeitura e de repente acontece um acidente. É uma preocupação. Nós tivemos aí aquele ônibus, né? Lá de Santa Catarina, é muito preocupante, nós temos que estar debatendo muito isso. É claro que se a gente for pensar muitas vezes, a gente não pode fazer nada, né? Então, a gente sempre vai estar dentro da lei, foi como eu disse, o doutor Pedro sempre está falando isso nas suas entrevistas, que o nosso limite é a lei, e o que estiver dentro da lei, nós vamos estar fazendo por essas escolinhas, e vamos torcer para que essas duas entidades possam também desenvolver aí as atividades no futebol, porque eu tenho certeza que com o apoio dos pais, com este grupo de pessoas, quem vai ganhar com isso serão as crianças. Somando aí essas duas entidades, eu acredito que eles já estão aí beirando 500 atletas nas participações. É um número bom, sem dúvida nenhuma. Ademir, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por todas essas informações, boa sorte no trabalho, que eu sei que é um trabalho realmente árduo, complicado, tem muitas nuances, muitos detalhes, que tudo corra bem, você pode contar sem dúvida nenhuma com o Jornal A Tribuna. Só para terminar aqui, Carioca, só para você ter uma ideia, nós teremos os Jogos Regionais em julho, e o grande questionamento, tanto da imprensa quanto de vereadores, né, das pessoas que estão envolvidas aí no meio político, em relação à contratação de atletas para os Jogos Regionais. Sim. Como pode uma cidade que não tem nenhuma equipe, não tem nenhuma escolinha, e como que você vai fazer? Não tem professores também contratados. Só para se ter uma ideia, atletismo, basquetebol, bote, biribol, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, tênis de mesa, xadrez, voleibol, vôlei de praia, taekwondo. Então, é realmente complicado. Todas essas modalidades, Jales vai estar participando, vai estar inscrito. Como cidade sede, nós teríamos que ter todas as modalidades. É claro que não é obrigado, porque existe 8 cidades na primeira divisão, onde Jales está incluída entre elas, e as outras da segunda divisão. Caem 2 e sobem 2. Imagina você, já no meu primeiro ano de secretário, a cidade de Jales cair para a segunda divisão. Cidade sede cair para a segunda divisão. Então
é um fator muito interessante que nós temos que estar discutindo e, é claro, sempre olhando com bons olhos e que for aí o melhor para a cidade de Jales. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Conversamos com o Ademir Baleiro Molina, secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, que gentilmente atendeu a nossa reportagem. Em breve voltamos com mais uma personalidade da nossa cidade, da nossa comunidade. Obrigado a todos.